rugby será uma das modalidades nas Olimpíadas 2016 e vem ganhando muito destaque no cenário esportivo brasileiro. Para quem não sabe, aqui no bairro nós temos uma equipe de rugby, União Rugby Alphaville. Então convidamos um dos representantes do time, Diego Sorribes Rosa, para falar um pouco sobre a equipe e também sobre esse esporte que está em ascensão. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado. Bom, Diego, começa falando sobre o surgimento do União Rugby Alphaville. Bom, o União Rugby Alphaville teve início em 2009. Meu irmão, Pedro, já era um atleta de rugby e havia sido convocado para a Seleção Brasileira de Rugby. Eu fui com a minha família assistir o primeiro jogo, fomos até o Chile, todos empolgados. E chegando lá, o Brasil tomou uma sova do Chile de 70-3. E nesse dia eu vi os jogadores que estavam jogando pela Seleção Brasileira e no terceiro tempo, que o rugby são 3 tempos de jogo, né? Primeiro e segundo tempo dentro do campo, define o ganhador do jogo, só que a equipe da casa é responsável por oferecer o terceiro tempo para todos os atletas e staff dos dois times. E nesse terceiro tempo eu comentei com meu irmão que a nossa turma de Alphaville tinha um perfil muito bom da gente formar um clube aqui. Eu mesmo sempre acompanhava devido ao meu irmão rugby, mas nunca tinha decidido jogar rugby. Então com 26 anos a gente tomou essa decisão e começamos a treinar rugby aqui em Alphaville, na região, em Barueri. No começo tinha 6 amigos, 8 amigos, 12 amigos, até que o negócio tomou forma. E a partir de 2010 ganhamos o apoio da Prefeitura de Barueri e começamos a treinar no Parque Dom José, Parque Municipal Dom José. Fica a 3 quilômetros de Alphaville, em frente à PUC Barueri, uma região onde está saindo uns prédios legais, então um parque bem legal. E a partir daí o time começou a crescer muito, porque as pessoas viam a gente treinando, já queriam treinar. A partir de 2011 tinha muitos adolescentes e crianças que vinham pedir para treinar conosco. Então nós criamos um horário antes do horário do treino adulto e começamos a desenvolver também categoria de base. Por quê? Porque além de tudo a gente já tinha gostado do rugby, queria cada vez ser uma equipe mais forte. E o outro lado, que é o, digamos, social, então um projeto sócio-desportivo, porque a gente via que a gente ensinava os meninos, além deles aprenderem muito rápido, você vai vendo com o tempo que se eles conseguem influenciar mesmo a vida do jovem. Enquanto no adulto a gente também está aprendendo que é difícil você mudar a essência de um adulto. Então começamos a se apaixonar por isso e desde 2011 estamos nesse parque. E o projeto vem tomando forma. 2 desses meninos começaram com a gente com 14 anos, chegaram à Seleção Brasileira esse ano. Então você vai vendo que um trabalho que ninguém esperava um retorno financeiro, vai dando certo. E estamos cada vez mais empolgados aí com a história. Você comentou, né, que o projeto ele tomou forma, mas o União Rugby Alphaville, ele faz parte de alguns campeonatos? Como é que é a classificação de um time amador? Como é que funciona? Então, o rugby ele é dividido em 2 modalidades. O rugby mais tradicional, que são 15 jogadores contra 15 jogadores, e 40 minutos por 40 minutos. E o rugby sevens, que é a nova modalidade olímpica, que são 7 jogadores contra 7 jogadores no mesmo campo e 7 minutos por 7 minutos. Só que a diferença é que no rugby sevens você faz 3 partidas em um dia, no sábado, e mais 2 no domingo, as finais. Então encaixa muito melhor para uma programação olímpica. Em 2 dias acabou o sevens. Então, por isso também se decidiu por essa modalidade. Então o nosso clube disputa as 2 modalidades. Na modalidade mais tradicional, o rugby 15, nós começamos em 2010 disputando o Campeonato Paulista do Interior, segunda divisão, depois primeira divisão do interior. E desde 2013 disputamos a segunda divisão do Campeonato Paulista. Hoje o Campeonato Paulista tem 4 divisões, 50 equipes. Então, Bem expressivo. Bem expressivo. Todos os anos o campeão da segunda divisão sobe para a primeira divisão e o segundo colocado da segunda divisão joga com o penúltimo da primeira divisão. Ano passado nós chegamos às semifinais. Então, a expectativa desse ano é... a gente não gosta de falar assim, mas estamos se preparando para esse nosso objetivo. Otimista. Não tem que ter medo porque a gente está segunda, quarta e sábado treinando para isso. Enquanto no Rugby Sevens, nós também iniciamos a competir, começamos a competir em 2010,
Só que como demanda um número menor de jogadores do Rugby Sevens, a gente já consegue ser mais competitivo. Então desde 2013, 2012 a gente se classifica para o Campeonato Brasileiro, primeira divisão, e joga contra os melhores do Brasil na modalidade olímpica. Então jogamos o Campeonato Brasileiro em 2012, 2013 e 2014. Então o nosso objetivo também em 2015 ao final, a classificação para o Campeonato Brasileiro acontece no final do ano, novembro e dezembro. Então o nosso objetivo esportivo do ano é subir para a primeira divisão no Campeonato Paulista de Rugby 15 e chegar mais no Campeonato Brasileiro e cada vez galgar uma posição mais acima no Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens. E foco para isso existe, né? Você comentou sobre os jogadores que fazem parte da seleção brasileira. Então, uma avaliação pessoal, como você vê o time do Brasil nas Olimpíadas de 2016? O time do Brasil em 2016 não vai ter vida fácil. Não adianta alguém iludir o público brasileiro que quer ouvir isso, quer só... O brasileiro tem a cultura de valorizar só o primeiro colocado, mas assim que o rugby foi anunciado como modalidade olímpica, você imagina que a China, a Rússia e os Estados Unidos, que não eram potência no rugby, começaram a investir muito nisso. Enquanto a Inglaterra, a França, a Nova Zelândia, a Austrália, que já eram potências olímpicas e são potências do rugby, também querem essas medalhas. Então o Brasil vem em franca ascensão no rugby, só que o Brasil não é um país que já joga o rugby de rendimento há 10, 15 anos e não tem o rugby como cultura. Estamos chegando agora à primeira geração de jogadores que está jogando no Campeonato Paulista Sub-15, Sub-16, Sub-17. Então o rugby brasileiro vai conseguir, talvez, jogar bem contra uma Argentina. A Argentina é a terceira do mundo. Daqui, quando meu neto estiver jogando, talvez. Mas as meninas brasileiras são diferentes do masculino. Elas são 10 vezes campeãs sul-americanas e elas já conseguem jogar o Campeonato Mundial na primeira divisão. Mas também não acredito ainda numa medalha para as nossas meninas, mas uma apresentação muito melhor em termos de resultado do que do masculino, que é muito competitivo. Pegando o gancho sobre as meninas, no ano passado e esse ano aconteceu uma das etapas do Women's Sevens World Series aqui em Barueri. E a torcida agora, principalmente esse ano, compareceu. Você, no quesito torcedor, você acha que o Brasil ele vem ganhando mais admiradores, mais fãs, mais interessados nessa modalidade? Com certeza. Desde o anúncio, na verdade, do rugby como Olimpíada, né, começou muito mais atenção ao rugby, interesse, e a gente vem acompanhando isso mais de perto. Antes era uma matéria ou outra em algumas revistas, hoje já toda revista quase tem alguma coisa sobre rugby. O Mundial de Sevens está vindo nessa onda do rugby crescendo no Brasil, a segunda edição já teve um público muito maior. Na televisão mesmo, você pode ver em campeonatos europeus de rugby, campeonatos do Hemisfério Sul, tem hoje 4, 5 campeonatos passando todo domingo, sábado de manhã. Então o público está começando a entender o que é mais o rugby, que não é aquela coisa violenta, sem regras, tudo tem a sua regra, sempre em proteção do jogador e do bom jogo, do show. Então, eu acho que o brasileiro tem um perfil para gostar de rugby, porque é um esporte de contato, só que é coletivo. A gente está acostumado a ter o contato individual. Então é uma coisa que trabalha uma equipe e ao mesmo tempo tem o embate físico, que eu acho que tem tudo para o brasileiro se apaixonar, conforme entenda mais as regras, que acho que isso é essencial. Falando sobre as regras, você acha ainda que é uma questão difícil separar o futebol americano do rugby? Eu acho que esse assunto tem muito a ver com o que eu acabei de comentar. A gente assistiu muito futebol americano na televisão e por ser um esporte de contato, você espera que aquilo vai acontecer no rugby. Só que a principal diferença no futebol americano são lançamentos para frente. No rugby só pode passar a bola para trás. Então por aí você já imagina que a regra não tem muita coisa parecida. O objetivo final, sim, é atravessar o campo com a bola na mão. No caso do futebol americano, atravessando aquela linha já vale o ponto. No rugby, o cara tem que se jogar no chão e apoiar a bola no chão.
E jogador de rugby é teimoso. Às vezes o cara se joga no chão, o cara se joga por baixo, o cara apoia a bola no peito do outro. Do touchdown, né? Não é ponto. Então, as regras são diferentes, mas por ter bastante contato e o brasileiro não conhecer, tá conhecendo cada vez mais o rugby agora e ter muita bagagem de ter assistido futebol americano, as pessoas se confundem. Pois é. Mas falando agora sobre... O esporte ele vem crescendo, claro, mas no quesito auxílio, patrocínio, colaboração, ainda falta isso? As coisas estão mudando muito no rugby, como eu falei, desde 2009 vem acontecendo uma transformação muito grande. Em termos de Confederação Brasileira de Rugby, que é a entidade que organiza o rugby no Brasil, ela é um fenômeno de governança corporativa, ela presta resultados, ela tem um network muito bom entre o mercado financeiro, as grandes empresas. Hoje ela só tem menos patrocinadores que a CBF. Ela tem mais recursos captados que o vôlei. Então, só que isso ainda é uma realidade de confederação. Isso ainda não está começando a descer para federação e clube. Então, a realidade hoje não é profissional, os jogadores não são profissionais. Tem alguns jogadores que ganham Bolsa Atleta. Todo jogador que se você fica até terceira colocação brasileira numa modalidade olímpica, você ganha um Bolsa Atleta. Então, os principais clubes brasileiros estão sempre chegando entre os 3 primeiros, então os jogadores ganham uma bolsa todo ano. Só que como eu comentei, a coisa está aumentando, cada vez mais os próprios clubes. Antes todo mundo falava, não temos apoio, é uma coisa que eu vejo muito no esporte amador, não temos patrocínio. Só que os clubes não se organizam internamente, administrativamente, que eu falei de prestar contas, para criar um ambiente para o patrocínio de verdade. Então isso já vem acontecendo, a lei de incentivo ao esporte, ela é muito importante no patrocínio. Então os clubes que fizeram a lição de casa hoje já têm bons patrocinadores e a tendência é cada vez isso se alastrar, porque todo clube quer melhorar. Mas a respeito do União Rugby Alphaville? Agora falando em termos de União Rugby Alphaville, nós temos hoje o patrocínio do Outback, que já é um patrocinador que apostou na gente há 2 anos, a gente agradece muito o pessoal do Outback. O EB Cross, que é uma agência de publicidade e propaganda aqui de Alphaville também, amigo meu de infância de Alphaville, também acompanha o que vem acontecendo no União Rugby Alphaville, essa parte social, o cara se apaixonou, ele não é jogador, mas o cara esse patrocinador, o Jorge, está sempre comigo na parte estratégica do clube. Outra coisa, o nosso outro patrocinador desse ano, que é uma coisa bem interessante, um escritório de advocacia que patrocinava o time do Direito Mackenzie de rugby. O rugby universitário é muito forte, tem todos os cursos principais, tem um time de rugby. E um dos nossos jogadores do União Rugby Alphaville é veterano do Direito Mackenzie, fez essa triangulação, nós fomos falar com o patrocinador do Direito Mackenzie, então o Montenegro e Prado Advogados é nosso novo patrocinador de 2015, bem-vindos. Então, esses são hoje os 3 patrocinadores do União Rugby Alphaville, fora os patrocínios, o União Rugby Alphaville conta com o apoio da Prefeitura de Barueri, que nos cede campo para treinamento, campo para jogo, ambulância, para cada vez que a gente vai jogar tem que ter uma ambulância acompanhando o jogo, para qualquer caso, e transporte para quando a gente vai jogar em outras cidades. A gente joga em Ilhabela, São Carlos, Sorocaba, Americana. Como eu falei, hoje o Campeonato Paulista tem 3 divisões e equipes espalhadas pelo estado inteiro. Mas qualquer colaboração, qualquer ajuda é bem-vinda. Isso. A gente quer o apoio e busca o apoio do empresariado de Alphaville. União Rugby Alphaville é a equipe que representa o nosso bairro. O nome é União Rugby Alphaville. Hoje eu acho que não existe o handball Alphaville, o futebol americano Alphaville. Então a gente leva o nome do nosso bairro para todos os lados do Brasil e tem esse viés social. Estamos tendo uma integração, eu mesmo não conhecia quase ninguém dos municípios que estão à nossa volta e hoje eu posso dizer que o maior ciclo de amizade que eu tenho é com o pessoal. Então eu acho que é um projeto muito legal de você associar a sua marca a esse projeto.
Fora o viés de Olimpíada, que está crescendo. Eu costumo dizer que é uma ação barata. Compra hoje que vai valorizar. Excelente. E como é que as pessoas elas podem fazer para acompanhar o seu trabalho, o União Rugby Alphaville e, né, se interessar mais e até talvez ajudar aí, colaborar com a equipe? Nosso principal canal hoje de comunicação com o público é o nosso perfil no Facebook. A gente tem 2.800 pessoas curtindo, acompanhando tudo o que acontece com o clube. Toda semana tem um release sobre o que nós vamos fazer, o que nós fizemos. Tem o e-mail de contato, que é o contato@rugbyalphaville. O nosso site está em manutenção, até o final de abril deve estar de novo no ar, com tudo atualizadinho, que é o www.rugbyalphaville.com.br. E estamos de portas abertas. Todo mundo sempre me pergunta, preciso saber jogar para começar a treinar? Eu, como falei, comecei com 26 anos, aprendi tudo que eu sei dentro do União Rugby Alphaville e joguei já 3 campeonatos brasileiros de rugby contra os melhores que vão jogar a Olimpíada. Então, tudo é possível, basta você se apaixonar e se dedicar. Isso é uma coisa que parece muito discurso, mas se você fizer, pode vir me cobrar. E quando é que vai começar o Campeonato Paulista, Diego? Então, vamos aproveitar essa oportunidade e convidar toda a comunidade de Alphaville e região. A nossa estreia no Campeonato Paulista será no dia 11/4, sábado, após agora a Páscoa, aqui no Parque Ecológico do Tietê, no Campo 2, que até eu acho que é um lugar muito legal de Alphaville, que não é bem frequentado pelo pessoal de Alphaville e é muito legal. Ele é bem frequentado o parque. Eu falo isso porque eu vou correr às vezes lá e moro em Alphaville há 20 anos e não vejo muitas caras que eu conheço de Alphaville por lá. Então fica o convite, venham prestigiar, a gente precisa do apoio de todo mundo e já conhecer um lugar legal em Alphaville também. E participar do terceiro tempo, que estão todos convidados. Bom, muito obrigada, Diego. Seja bem-vindo umas próximas vezes aqui no Alpha Channel News. E boa sorte e sucesso para o União Rugby Alphaville. Obrigado, Caterine. Espero estar agora sempre em contato com vocês. Bom, é isso aí. Fica o convite a respeito do União Rugby Alphaville para o dia 11 de abril. Bom, e o Alpha Channel News termina por aqui. Lembrando que você sempre pode colaborar com o nosso telejornal pelo e-mail jornalismo@rapcomunicações.com.br. E eu fico por aqui. Tchau, tchau.